Muito bom dia, Edir Viegas, aqui conosco para a pauta polêmica do dia. Bom dia, Lígia. Qual é esta pauta? Hoje, Lígia, desculpa, às 18 horas, na sede da Planurb, né? Vai ser realizada uma reunião pública aberta à população para se discutir a lei de uso e ocupação do solo em Campo Grande. E por que essa reunião? Porque a FAPEC, que é a Fundação de Pesquisas ligada à Universidade Federal, realizou uma pesquisa a respeito aí das mudanças climáticas e outros temas correlatos, né? Então, hoje à noite vai ter essa reunião, mas a iniciativa chamou a atenção e acendeu alerta em ambientalistas e também em presidentes de associações de moradores e similares. E em função do que esse alerta? É porque nos últimos anos, nos últimos meses, a prefeitura vem tomando atitudes assim um tanto quanto questionáveis do ponto de vista jurídico e legal. Exemplo, o loteamento Costa Verde, sobre o qual já falamos aqui várias vezes, que a prefeitura tentou destinar uma área verde que vai abrigar uma praça para fazer um condomínio residencial. A associação entrou na justiça e ganhou, e a obra foi suspensa. O mesmo deve acontecer com outros 6 bairros que estão na mesma condição, perdendo suas áreas verdes, e também a ação em tramitação na justiça. O que chama a atenção dos ambientalistas também é o fato dessas discussões estarem sendo realizadas agora, há 5 meses do fim da atual gestão municipal, né? E sem que tenha sido dada quase ou nenhuma publicidade para que a população participe dessa discussão. Mesmo porque se trata de um tema de extrema relevância, vital para o município, para a qualidade de vida da população e também para o crescimento da cidade. O ordenamento disso, né? Tanto ser verdade que, apesar de existir em lei a previsão legal que tem que ser revista, porque Campo Grande é um organismo como qualquer cidade vivo, ele vai mudando com o tempo. Ok, não se discute isso, tem que revisar sim, mas o momento é que chama a atenção. E esse tipo de reunião, nessa altura do campeonato, ele coloca em xeque movimentos aí como o Amigos da Cidade Morena, promovido pelo Secov, aí, o sindicato que representa o setor da habitação, que vem realizando campanhas aí na mídia, defendendo a manutenção do plano diretor de Campo Grande, não da lei do uso do solo. No plano diretor, abre aspas, lei que nasceu da vontade e expectativa de toda a cidade de forma participativa e democrática, fecha aspas. Agora, alguém vai perguntar, o que tem a ver? Nós estamos falando em lei do uso do solo. A audiência pública hoje é sobre a lei do uso do solo. O que tem a ver com o plano diretor de Campo Grande? Né? Então, está misturando as bolas, mas vamos explicar, não é bem assim. O plano diretor, ele estabelece as diretrizes, o nome já diz, para que o crescimento da cidade ocorra de forma ordenada. Né? E a forma como serão desenvolvidas essas diretrizes, sobre o que pode e o que não pode se construir ou não construir. As regras, né? As regras vão estar previstas na lei de uso e ocupação do solo. Veja que são legislações indissociáveis do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal. E já que vamos falar de mitigação de alterações climáticas, né? É no plano diretor que deveriam ser discutidas as alterações e para depois, como elas serão mitigadas, correto? Na lei do uso do solo. Então, uma coisa estabelece regras e a outra, como é que nós vamos fazer isso? Que é a lei do uso do solo. Nos parece que a carroça está sendo colocada aí na frente dos bois, à frente dos bois, né? E vamos, só para a população entender a importância disso. Nos anos 1970, a cidade toda imaginava que a saída para Corumbá, ali para Aquidauana, teria um boom imobiliário. Aí, tanto que surgiu na época um Nova Campo Grande, né? Todo planejado o bairro, mas eis que o então governador da época, o Pedro Pedrocian, constrói o Parque dos Poderes. E onde era para ter o boom imobiliário, não aconteceu na Nova Campo Grande e se deslocou aqui para Afonso Pena, para os Altos Afonso Pena, e tanto que essa região teve um crescimento fantástico, né? E o pessoal da Nova Campo Grande hoje até sofre com falta de asfalto, nem asfalto chegou lá em todo o bairro, uma série de transtornos. Fora os vazios urbanos criados nessa distância entre o centro da cidade e a Nova Campo Grande, né? Veja que a falta de planejamento provoca esse tipo de condição. Tá? Mas vamos voltar à audiência pública de hoje, né?
segundo os ambientalistas que ouvimos, essa reunião de hoje é apenas para legitimar algumas alterações que se pretende fazer, né, sob argumento depois que, olha, nós chamamos a população, mas ninguém se interessou, então nós fizemos aqui as alterações. Ok. Né? E abre aspas para a Planurb. O foco da revisão são estudos que apresentem uma legislação de fácil entendimento e aplicação para que tenhamos um instrumento efetivo de planejamento territorial promovendo a desburocratização dos procedimentos existentes. Fecha aspas. O que se quer dizer com desburocratização dos procedimentos existentes nos lembra aí a palavra de um ex-ministro. Abre a porteira que a boiada passa. Na questão ambiental, e nós estamos vendo o resultado agora na Amazônia, né, a situação que está lá do garimpo, agora com as mudanças climáticas. Então é muito perigosa essa situação aqui em Campo Grande. E qual é o real interesse nisso? Essa é a grande pergunta, né? Também aí, segundo as pessoas ligadas ao meio ambiente, se trata de discussão ou de legalização para tornar factíveis interesses de grandes construtoras, a ver se isso é real ou se é apenas retórica, o que vamos ficar sabendo disso hoje. Mas, em suma, o que está de errado nisso de se discutir o plano? É a forma. Nenhuma publicidade foi dada, ou quase nenhuma foi dada. Isso deveria acontecer nos bairros. Nós temos as 5 regiões de Campo Grande, se me parece, são 5 ou 7? 7 regiões. Olha, o correto seria a Planurb convocar os presidentes de todos os bairros, todos, convidá-los, produzir um material didático para que a população entenda o que é lei de uso do solo, o que é o plano diretor. Tinha que ter sido, né, então, feita uma campanha, realizada uma campanha anteriormente. Isso. Primeiro de esclarecimento, para depois se chegar no engajamento da comunidade nessa pauta, que não é uma pauta fácil. Não é fácil, é complexa. Ela é complexa, né? E se a população não tem um mínimo de entendimento, por que ela vai se interessar em ir numa audiência pública lá na Planurb, que ela nem sabe o que é Planurb, né, para discutir essa legislação? E vamos aí um exemplo do Costa Verde. Olha lá. Quando a prefeitura decidiu encaminhar à Câmara as 2 leis, desafetando a área para que a praça seja utilizada para a construção de imóveis, nem a audiência pública prevista em lei foi realizada pela Planurb. Tanto isso é verdade que foi justamente o motivo que levou o judiciário a suspender a obra. Então, para mim, no nosso entendimento, está faltando aí da Planurb uma condição moral de estar discutindo essa questão hoje de alteração de lei do uso do solo. Né? Porque se você tem lei que a Planurb não cumpre, né, como é que eu vou legitimar, pensar que existe legitimidade para se discutir uma lei, uma alteração, há 5 meses do fim da atual gestão? Isso tem que ser feito de forma pensada, planejada, não no afogadilho. Né? E para concluir, por que isso? Porque estamos falando aí, Lígia, de um tema de suma importância. A cidade, sem esses 2 mecanismos legais, não tem para onde ir, vira uma bagunça. Nós já sofremos isso hoje. Já que essa audiência está agendada para hoje, é preciso encontrar uma alternativa aí de buscar soluções, então, dentro dessa audiência, né? Ou se discutir sem deliberar nada, né? É um caminho. Certo. A deliberação não tem participação popular ampla. Inclusive, ela vai ser transmitida no canal do YouTube da Planurb, que é a Agência Municipal aí de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. E as últimas 3 audiências da Planurb, nós temos uma população em Campo Grande de quase 1 milhão de habitantes. E a visualização dessas 3 audiências no YouTube, média, é de 300 visualizações. Muito então, baixo, a participação realmente é baixa. É preciso uma maior... Isso aqui já comprova que é preciso uma maior divulgação, porque a pessoa não precisa ir lá. Mas ela pode acompanhar pelo canal do YouTube, ela pode mandar mensagem por aqui, ela pode participar virtualmente dessa reunião. E a conferir, Lígia, se essas 300 visualizações foi no dia do evento ou se foi no decorrer da postagem dessa audiência. Então, isso aí a gente não tem como saber aqui. Exato. Então, só o administrador do canal. Né? Na hora a gente não tem como saber. Né? Mas fica aí, então, o convite. Para quem quiser participar, vai ser às 18 horas ali no auditório da Planurb, na rua Hélio de Castro Maia, 279, no Jardim Paulista. O endereço vai estar no site com a matéria da coluna após as 11 horas. Eu vou reforçar, então, hoje,
a partir das 6 da tarde, lá no Jardim Paulista, o auditório Engenheiro Nilo Javari Bahrein, né, que fica na rua Hélio de Castro Maia 279. Rua Hélio de Castro Maia 279. Se você não puder ir, não puder participar, eu acho que o cidadão precisa se envolver mais com os assuntos da nossa cidade para poder ter argumentos de cobrar as nossas autoridades públicas, né? A gente precisa ter participação. Então, se você não puder ir, acesse o canal do YouTube da Agência Municipal aí de Planejamento Urbano. É isso. É uma Lígia. forma de participação. Nós a gente precisa. Nós vamos acompanhar e na semana que vem vamos trazer os resultados dessa audiência pública, né, com as devidas considerações dos especialistas na área. Foi divulgado quais são os especialistas convocados para essa audiência pública? Vai ser discutido. Não tenho essa informação. O que a gente tem é que será discutida uma pesquisa, não sabemos a metodologia, realizada pela FAPEC, que diz respeito a alterações e mudanças climáticas. Eu nem imagino como seria uma pesquisa, e nem imagino o que uma pesquisa, né, agregaria, não sei, se fosse um parecer, vamos lá, um parecer de um técnico, mas uma pesquisa, enfim, essa é uma das dúvidas suscitadas hoje com as como pessoas, você disse, talvez a forma como está sendo conduzido, exato, né? A gente gostaria de crer que existe sim essa boa intenção de acertar, de fazer essa legislação atender às demandas da nossa cidade de uma forma adequada, mas talvez a forma como isso está sendo nesse momento colocado não seja a mais adequada. Talvez um tema central, uma alteração climática, é um tema de extrema importância. Sem dúvida. Mas quando você fala numa pesquisa, se fosse estudos sobre caminhos para se enfrentar o problema, isso tudo, você tem um grau de importância maior. Mas uma pesquisa parece que minimiza o problema. E não é isso. Isso não chama atenção de ninguém. A pesquisa você publica aí na mídia e pronto, eu vejo a pesquisa. Mas você tocou num fato que é importante, até isso serve de alerta para os nossos gestores públicos, desse... tirar um pouco a parte técnica para um assunto tão importante desse e fazer uma campanha junto à comunidade, porque é onde você ouve realmente as demandas, né? E que é o objetivo da audiência pública. Esse é o objetivo. A audiência pública é feita para isso. Mas uma audiência pública de um assunto tão técnico não vai contemplar, talvez, né? Como você disse, todas as demandas das 7 regiões aqui da nossa capital, baseado no dia a dia, na rotina dos próprios moradores, né? Das dificuldades que eles encontram. É um instrumento democrático, a audiência pública, que se transforma aí num mero instrumento de poder, de imposição de vontades para defender posições de alguns grupos que vão estar lá presentes, pronto, acabou. E o resto da cidade que engula o que for estabelecido. Esperamos que não ocorra isso, viu, Edir? Esperamos que não. Né? Que haja aí uma responsabilidade social, né, com a nossa cidade aí acima disso. Ok. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande, neste 8 do 8. Eu que agradeço, Lígia, e um bom final de dia, um bom final de semana a você e a todos que nos ouvem aqui pela CBN. Até semana que vem. Até.